Noite de encerrar aquela sequência de mensagens em cima dos propósitos que nós viemos a fazer nesse um mês e uma semana, onde o primeiro foi, nós falamos sobre sabedoria e oramos e jejuamos a respeito de sabedoria. O segundo, se eu não me engano, intimidade, não foi isso? O segundo propósito, dentro do propósito, foi intimidade. Nós falamos sobre intimidade, quem pregou aqui falou sobre intimidade e oramos sobre intimidade. O terceiro foi propósito ou comprometimento. Foi a terceira semana, nós falamos de comprometimento, oramos sobre comprometimento e fomos para a quarta semana, onde nós falamos de cura. Foi isso? Quarta semana, cura. Oramos por cura, estamos orando ainda. A pastor, acabou o propósito, eu não oro mais, pelo contrário, continue orando, pedindo. Vamos continuar nossas orações em cima dos propósitos. E fomos então para a quinta semana, que é essa que acabou agora no domingo. E hoje eu vim trazer uma palavra sobre libertação para nossas vidas. Eu vou fazer uma pergunta e alguns vão ficar acanhados, outros não. Quantos aqui precisam de libertação em alguma área da sua vida? Bom, há um tempo atrás, quando se falava de libertação, o crente pulava. Ele pipocava, porque não aceitava a questão do cristão estar na igreja e precisar ainda de libertação. Mas assim como conversão é um processo na nossa vida, ou seja, nos convertemos em algumas áreas e outras de repente não. Eu estava conversando essa semana com algumas pessoas e eu vi a dificuldade delas se perdoarem por ter errado. E a minha conversa foi o seguinte: elas não se perdoavam por ter errado no determinado período da sua vida. E eu usei aí a Bíblia e o exemplo de Paulo, que vai dizer que ele era o menor dos apóstolos, porque tinha perseguido a igreja. Paulo entendia a gravidade do seu erro e da sua culpa, mas ele vai completar a frase dizendo: mas pela graça sou o que sou. E ele vai falar nos versículos anteriores: não, em outras palavras, não me importa o que me julguem e nem eu mesmo me julgo. E eu falei para essa pessoa, conversando com ela: você tem o direito de se condenar, uma vez que Cristo já te perdoou. Aleluia. Falei, o perdão e o pacto na cruz é algo tão forte sobre as nossas vidas, que se tem alguém que não libera o perdão sobre a tua própria vida, quando o próprio Cristo já está dizendo: perdoados estão os seus pecados, já está errando. Então, quando nós falamos de libertação, nós vamos logo para a questão de endemoniamento. Geralmente é a mensagem que nós usamos, são de pessoas endemoniadas, enfim. Isso também é a missão da igreja, expulsar demônios. Mas existem prisões que nem barras têm. Existem prisões, questões que aprisionam pessoas que não têm algemas. Tem prisões que você vai olhar e não vai ver nada que vai limitar o nosso lugar. Mas tem prisões na mente, tem prisões no sentimento, tem prisões de tudo que é maneira na vida de pessoas, irmãos. Esse fato que eu usei agora é de pessoas que não conseguem se perdoar. É uma prisão, é um aprisionamento. Outras são reféns do próprio sentimento, outras são reféns das próprias emoções. Estão aprisionados, alguns estão aprisionados no passado, de coisas que aconteceram no passado e não conseguem esquecer, nem superar, nem conseguem andar, nem louvar a Deus pelo aquilo que tem, e cai no descontentamento. Se é algo que parece um saquetel furado, é o descontentamento. Pastor, é pecado querer algo melhor? É pecado lutar por algo melhor na minha vida? Não é pecado, pelo contrário. Mas é pecado sim, lutar por algo melhor sem reconhecer o que Deus já fez na nossa vida. Nós precisamos melhorar, mas tem que haver no nosso coração o reconhecimento de tudo aquilo que Deus já fez. Tem pessoas que não se valorizam, prisão. Vai se perguntar assim: meu irmão, o que você vê na vida daquela pessoa? A pessoa vai falar: olha, é uma pessoa amável, é uma pessoa que ela tem a família dela, conquistou o espaço dela, e ela mesmo não consegue ver o que a outra pessoa consegue ver. São prisões. Só dá para entender, irmãos, o nível de aprisionamento do ser humano quando nós começamos a olhar e observar o nível de libertação ao qual Jesus veio nos trazer. Que é isso, pastor? O que o senhor está dizendo com isso? Lucas capítulo 4, versículo 18,
após ser rejeitado na sua pátria, no meio da sua parentela, no meio daqueles que ele nasceu, ele vai lançar a seguinte frase, que não há profeta sem honra, senão na sua casa e na sua terra. Mas no versículo 18 ele vai falar aquilo que está escrito lá em Isaías, Lucas capítulo 4, versículo 18: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então ele vai começar a falar que nós vamos ter uma pequena noção do nível de libertação, para saber o nível de aprisionamento. Vai falar de quebrantamento, vai falar de cura no coração, apregoar a liberdade aos cativos. Não fala que tipo de cativo, mas ele vai falar apregoar a liberdade a todo tipo de cativo, a todo tipo de prisão, a todo tipo de aprisionamento, seja ele físico, mental, espiritual, a todo tipo, a missão do Senhor. E hoje é a missão da igreja pregar a mesma coisa, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo está sobre a vida da igreja hoje. Aleluia. Hoje está sobre a vida da igreja. Agora olha para alguém e fala assim: meu irmão, é muita responsabilidade. Fala para ele: não é pouca não, irmão, é muito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está hoje sobre a vida da igreja, e derramando unção e poder sobre a igreja para fazer as mesmas coisas. E ele continua: apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos. Que cegos são esses, irmãos? É todo tipo de cegueira. A gente fala de cego e vem logo na mente o que? O cego a uma questão física. Mas existem cegos espirituais, existem cegos emocionais. Sabe, tem pessoas, às vezes a gente não sabe porque Deus tira algumas pessoas da nossa vida, e a gente chora e reclama, mas o fato é que Deus ouve aquilo que eles falam de você quando você não está ouvindo. E estamos cegos, achando que temos amigos, temos grandes companhias, que aquelas pessoas que estão com a gente realmente vão fechar com a gente, mas não temos a visão. Mas Deus veio para dar vista aos cegos. E que vista é essa? Não é só física, é que para que caiam as escamas dos nossos olhos também, espirituais. E ele vai continuar: Davi, novamente, pôr em liberdade os oprimidos. É todo tipo de opressão. O que é opressão? É algo que vai colocar o quê? Pressão. Então Deus é capaz de curar a depressão, pressão do passado, sim. Ansiedade, pressão do presente, sim. Pressão do futuro é ansiedade. Pressão do presente, estresse, também. Todo o tipo de opressão. E se estamos falando de cura, é porque tem o mal que age em toda essa área. Pastor, por que o senhor leu Isaías, agora foi lá em Lucas capítulo 4, versículo 18? Parece que saímos aqui da mensagem, mas não saímos não. Porque quando Deus chama Josué, irmãos, Josué está passando por uma situação difícil. Moisés estava morto, o povo, a nação estava em luto. E eu imagino um Josué caído e talvez abatido, quando Deus vai se apresentar a ele, vai falar: Josué, meu servo Moisés é morto. Josué estava cansado de saber, até porque o luto de Josué era porque Moisés estava morto. Mas o que Deus quer falar com isso? Que o tempo de Moisés, aquilo que Moisés tinha que fazer, havia acabado. Agora levanta e passa esse Jordão, você e esse tão grande povo. Deus não permite nem que Josué fique muito tempo no luto. Certa feita eu preguei aqui que já passou do tempo de algumas pessoas saírem do seu luto. Pastor, eu fui traído, pastor, eu fui largado, pastor, olha, eu caí num determinado período, eu não me perdoo. E olha para alguém e fala para ele assim: olha, meu irmão, está na hora de você sair desse luto. A ordem é para marchar. Deus não permite que Josué fique muito tempo naquela situação, e nem o povo. Ele vai chegar até Josué e vai falar: Josué, meu servo Moisés é morto, ó, vira a chave. Para alguns é momento de virar a chave, sabe? O que aconteceu já aconteceu, não dá para mudar passado, mas dá para daqui em diante fazer diferente, para a honra e para a glória do Senhor. Aleluia. Para alguns aqui é momento de passar o Jordão, pararam, estagnaram. Errei, caí. Deus é bom e misericordioso para nos levantar
seguir. Estagnação é prisão. Ficar travado é prisão. Estamos falando de libertação. E não só na área do endemoniamento, mas em todas as áreas da nossa vida. É prisão. Não conseguir ir adiante é estar preso, é estar aprisionado. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para acabar, destruir todas as obras do inimigo. Porque se tem alguém que sabe tornar isso bem pior, se tem alguém que conhece de acusação, é Satanás. Ele vai falar: olha, meu servo Moisés é morto. O tempo de Moisés comigo foi. Agora a responsabilidade de fazer diferente é sua. Sabe, irmão, nós temos que louvar a Deus pelos livramentos de cada dia, e não ficar nos lamentando pelas sensações das guerras. Olha para alguém e fala assim: a guerra já passou, meu irmão. É momento até disso, de nos libertarmos até disso. Tem gente que fica impressionado com o livramento e dá mais atenção para a guerra do que para o livramento em si. Ah, se aquilo me pega, quase que aí fica com aquilo de neura. Não, sabe, a cada dia um livramento, a cada dia nós glorificamos o nosso Senhor. Obrigado pelo livramento. Passei por um tiroteio, não saio mais de casa, mas para morrer basta estar vivo, irmãos. E se ele não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Não dá para viver, o mundo é um mundo de terror, mas nós vivemos pela graça do Senhor a cada dia. Pela graça estamos aqui vivendo mais um dia. Tem que vigiar, mas o medo não pode parar aquilo que Deus tem na nossa vida. Até porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E no final de toda a lei vem o verdadeiro amor. Que é o verdadeiro amor? Jesus. Até porque pela lei não há salvação para ninguém, mas a lei vai esbarrar em quem? No final de toda a lei, quem é que está lá? Cristo, o próprio Verbo. Então não dá para viver aprisionado. Eu estou falando de outro tipo de prisão, que é o medo. Mas agora Moisés estava morto. Josué tinha a responsabilidade de levantar, de sair do seu luto, de passar o Jordão. Não só ele, mas todo aquele povo. Mas tinha um problema disso tudo aí. Números capítulo 13, você já conhece a história. Quando o povo tem síndrome de gafanhoto, quando eles permitem que as suas emoções dirijam as suas ações. Eu falo para os irmãos que emoção é por um tempo, decisão é permanente. É justamente por isso que nossas emoções não devem ditar as nossas atitudes, ditar as nossas decisões, porque no momento você explode, fala o que não deve fazer, pega a sua mala e sai de casa, ou quer desaparecer, quer sumir, mas emoção passa, decisão fica. Eles voltaram, foram dar um relatório para Moisés. Moisés ela representava quem? Ao próprio Deus. Moisés vai falar: olha, vai lá espia a terra, sobe lá, vê se a terra é boa, vê se os moradores são fortes, vê se as cidades são edificadas. Eles passam pelo vale de Escol, eles vão pegar um cacho de uva, tem que ter 2 homens para carregar o cacho de uva. Vão ver que tinha figo, tudo símbolo de prosperidade. Era a terra como Deus prometeu, era a terra que manava leite e mel, sim. Mas quando eles vêm trazer o relatório para Moisés, eles vão falar: olha, é impossível subir, aquele povo é maior do que nós, é um povo de grande estrutura, é povo que devora os moradores, é terra que devora os seus moradores, éramos como gafanhoto aos nossos olhos. Olha o aprisionamento, olha a mente de escravo, irmãos. Escravo não sonha, escravo não conquista. Sabe quando você se vê no olho de outra pessoa? Olha o que eles vão relatar: e eram nossos olhos assim como nos deles, como gafanhoto. É semelhante você querer falar para mim aquilo que você acha é redundante, que eu acho de você. E quem tem síndrome de gafanhoto tem esse problema. Ele consegue achar sem tu nunca ter falado nada. Olha, pastor, eu sei que o senhor não vai com a minha cara, eu sei que o senhor me acha isso, nunca saiu nada da boca da pessoa, mas ela está achando, é como ela se vê. E não tem a ver com o outro, tem a ver com ela. É como ela se vê nos olhos de outra pessoa. Síndrome de gafanhoto, aprisionamento. Capítulo 14. Voltemos para o Egito, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Eu estou falando nas mensagens há anos. Nós não vamos levantar capitão, nós não vamos lá voltar para o Egito. Da onde Deus nos tirou, nós não vamos voltar mais. Amém ou misericórdia, irmão? Se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis. Não vamos voltar.
Mas a primeira coisa que se passa pela cabeça, quando alguma coisa der errado, é o quê? Vou abandonar, vou pular do barco. Levantemos um capitão. Deu errado, não queriam subir. Josué vai falar: ei, subamos e possuamos. Josué não, Caleb, Deus vai nos entregar como pães. Caleb vai se levantar. Então somente não sejais rebeldes, vamos fazer tudo aquilo que o Senhor está nos mandando. Moral da história: juntaram o pessoal para apedrejar Josué e Caleb. Moisés perde o controle, Arão perde o controle, Moisés rasga suas vestes, a nação já está descontrolada por causa de 10 espias, por causa daquilo que eles viram. Deus abre o mar, Deus arrebenta com o Egito, Deus mostra para ele e para o Egito quem ele é. A fama do Senhor já tinha chegado na cidade, eles já sabiam quem era aquele povo, e o Deus que eles serviam, acredite, que a fama do nosso Deus já chegou nas tendas do inimigo. Eles sabem o Deus que você serve, e eles permitem que o medo neutralize eles. Pastor, tem explicação para isso? Tem. Nasceram escravos 430 anos no Egito. Quem nasce escravo, quem tem mentalidade do escravo, não consegue aproveitar a liberdade ao qual Deus quer dar. Não consegue. A mentalidade é presa, a mente é calcatenada, é aprisionada. Deus está dando uma nova oportunidade, se boicota só para não viver o novo, porque tem medo de se decepcionar, está travado, está preso. Mas no nome poderoso de Jesus, isso vai cair para a honra e glória do nome dele. Deus nos dá novas oportunidades, mas estamos travados. Primeira coisa, que eles vão voltar para aquilo que eles conheciam. Preferiram ser escravos do que tentar a liberdade. Eles que preferem desistir do que tentar ser campeão, com Deus na frente, irmãos. Mentalidade de escravo, mentalidade de alguém que é aprisionado. Levantemos um capitão, vamos voltar então para o Egito. Querem apedrejar Josué, querem apedrejar Caleb, mas vem a nuvem sobre a congregação, e Deus ali, ele vai bater o martelo. Todos que viram meus milagres lá no Egito, todos que viram o que eu sou e o que eu fiz, não entrarão. Moisés, que era o top de linha, só viu de longe a terra. O negócio ficou estreito. Somente Josué e Caleb, os abaixo de determinada idade. Miriam morreu no deserto, Arão morreu no deserto, morreram tudo no deserto. 40 anos, irmãos. Porque tiveram síndrome por um momento. A emoção, a flor da pele, o medo, levou eles a tomarem uma decisão de consequência permanente para aquele povo. Ele não sobe. Mas Josué, Caleb, Deus tinha um plano, porque se posicionaram de forma diferente. E as pessoas falam assim: pastor, a voz do povo é a voz de Deus. Não é mesmo. O povo vai totalmente para o lado inverso. E a vontade de Deus é que eles herdassem aquela terra. Mas tinha um problema: a circuncisão. A circuncisão era justamente o ato que colocava o povo de Deus como o povo de Deus. Um corte no prepúcio, no órgão sexual do menino, a partir de uma certa determinada idade. Morreram todos. Não havia ninguém circuncidado dos que ficaram. Não havia comprometimento. Não havia compromisso firmado com Deus entre aqueles que ficaram. Porque libertação, para quem já serve a Deus, irmãos, uma coisa é libertação para quem não conhece a Deus, mas aqui está falando do povo de Deus. Eu estou pregando hoje aqui também para o povo de Deus. Libertação para quem conhece a Deus tem muito a ver com comprometimento com seu Deus. Deus vai chamar Josué e falar: faça para ti facas de pedra, para circuncidar esse povo, porque esse povo que veio, os filhos, os herdeiros, não tinham ainda assumido um compromisso com Deus. Então Deus vai falar: tem que circuncidar o povo. Um corte, um sinal externo de uma aliança interna. Circuncisão agora não é um sinal externo, é um corte na alma que nos liga ao nosso Senhor. Agora é algo interno, de uma aliança interna.
mas era um corte externo de uma aliança interna, que nasce no coração. O povo não tinha se consagrado, o povo não havia se separado, tudo com mente de escravo. Pastor, por que o senhor está falando que a mente é de escravo? Porque em Josué capítulo 5, versículo 9, Deus vai falar: hoje revolvi de sobre Israel o opróbrio do Egito. É possível adorar a Deus e ter opróbrio? Opróbrio é desonra, opróbrio é desgraça. É possível servir a Deus e ainda haver opróbrio em áreas da nossa vida? É possível. É possível caminhar com Deus e ter áreas da nossa vida onde você olha da janela da arca e as águas não baixaram ainda. Solta a pomba, solta corvo, e as águas parecem que não vão baixar nunca. É possível. Gilgal é o lugar do alinhamento. Gilgal é o lugar do comprometimento. Gilgal é o lugar onde Deus vai requerer do seu povo, do povo que já tinha o seu nome, o compromisso com Ele. Porque a mentalidade era opróbrio, o sentimento era de opróbrio, era povo de Deus, mas com cabeça de escravo do Egito. Saíram do Egito, mas o Egito nunca havia saído deles. Saíram do Egito físico, mas o Egito acompanha eles durante o deserto e na sua caminhada. Sabe, às vezes a gente sai do Egito, mas parece que algumas coisas não saem das pessoas. A gente até sai do mundo, como nós falamos, mas parece que o mundo vem atrás. O opróbrio, a vergonha, algumas questões mal resolvidas. E olha para alguém e fala assim: isso também é questão de libertação, meu irmão. Deus nos quer livres para adorar o nome dEle, para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Tiveram síndrome de gafanhoto. Vimos ali os descendentes dos Anaquins, os descendentes de gigantes, opróbrio, morreram. Mas quem disse que os que ficaram, os mais novos, não herdaram a mesma coisa? Deus vai requerer comprometimento. Deus vai falar: ó, circuncida, porque nenhum deles, de guerreiros, morreram. Essa é a nova geração. Essa nova geração não tem um pacto, não tem uma aliança comigo, Josué. Povo de Deus, se trata de libertação de quem já é povo de Deus, irmãos. Tem muito a ver com comprometimento, com abrir o coração. Tem muito a ver com passar em Gilgal. Tem muito a ver com passar no lugar do alinhamento. Tem muito a ver com entrega. Tem muito a ver com abrir o coração para Ele. Tem muito a ver com deixar Ele operar em todas as áreas da nossa vida. Tem muito a ver com a origem da queda, com a origem do erro, com a origem da mágoa. Com a origem, a gente não quer nem mexer, porque dói. A gente não quer nem mexer, porque nos faz mal. Tudo isso. Me ajuda aí, gente. Aleluia. Porque quando alguém vai no psicólogo, volta todo quebrado, ele vai lembrar de coisas que você não quer lembrar. Ele vai tocar em coisas que você não quer tocar. Sabe, o lugar do alinhamento, o julgar espiritual, onde nós precisamos passar, irmão, todos os dias da nossa vida. O Senhor também, pastor, principalmente, que ensina os líderes, significa um lugar onde Deus vai operar, o lugar do comprometimento por inteiro, onde a gente vai ter que aprender a perdoar pessoas e nos perdoarmos também, porque para alguns é muito difícil liberar perdão até sobre a sua vida. Pastor, mas algumas pessoas já morreram, mas na figura de Cristo. Na figura de Cristo. Eu não posso mais pedir perdão porque a pessoa já se foi. Peça perdão ao teu Senhor por tudo que aconteceu. Julgar é o lugar onde Deus vai alinhar nossas emoções, onde Deus vai alinhar os nossos pensamentos, onde Deus vai alinhar as nossas atitudes, onde Deus vai alinhar o nosso comportamento. Gilgal é um lugar de entendimento. Gilgal é um lugar onde Deus vai ser quebrado, ser refeito. Dói demais, irmão.
Ser refeito dói demais. Nós somos petulantes, nós somos arrogantes, na maioria das vezes. A maioria das vezes nós nem entendemos a boa ação que alguém está fazendo para nós, devido às mágoas, às lutas. Vai meter a mão em algum animal ferido para ver se ele não vai te machucar. Mas Gilgal é o lugar onde a gente abre o coração para Deus. Nos comprometemos com Ele. Onde vamos falar: Senhor, seja feita a Tua vontade. Eu abro o meu coração. Mais uma vez me toca, mais uma vez me sara, mais uma vez me cura. E libertação vem desse entendimento, desse comprometimento com Ele. Estava vendo um testemunho de um pastor, pregador, itinerante. Ele sai, vai para as igrejas e prega a palavra. Ele foi pregar numa determinada igreja. Quando chegou no final da mensagem, o pastor falou para ele assim: pastor, vamos na casa de uma irmã. Essa irmã, ela foi a minha líder da intercessão. Ela revelou muitas coisas dentro da igreja. Ela foi usada de uma forma tremenda dentro da igreja. Mas hoje ela está numa depressão tão profunda que ela fica parada, sentada, olhando para o horizonte, como se ela nem estivesse mais ali. O pastor foi. Chegou na casa, o marido dela com a barba sem fazer, a casa toda virada de cabeça para baixo, a irmã sentada numa cadeira, olhando para o horizonte, nem bom dia deu, não cumprimentava ninguém, não olhava para ninguém, não respondia palavras. E o pastor veio todo emocionado, empolgado, começar a orar, fez uma oração forte, pediu a Deus para trabalhar, e ela continuou olhando para o horizonte. Ele disse no testemunho que ele foi para a porta doido para ir embora dali, porque nada aconteceu. E ele se questionando por que alguém que é tão usado por Deus pode acabar daquela maneira. O outro pastor, que é o pastor dela, começou a levantar uma oração também, começou a ministrar uma palavra dentro da casa, mas nada aconteceu. E ele falando: Senhor, me tira desse lugar. O lugar já estava causando aflição no pastor, quando de repente Deus trouxe uma revelação. Ele falou que veio de sabor de uma vez só na mente dele. Deus falou com ele sobre a vida daquela mulher. De repente ele se vira para aquela mulher e fala assim para ela: olha, você nunca foi usada por Deus. Deus nunca usou a tua boca para profetizar. Você nunca pregou autêntica a palavra de Deus. Quem te usava era o diabo. E ela começou a chorar, sentada na cadeira, irmãos. Isso no testemunho que ele está dando. Deus trouxe a mente dela de volta, para que ela pedisse perdão ao Senhor pela forma que ela fez a obra. E só aí ela foi curada daquela prisão. Então, até para entrar em guerra de alguém, tem que saber onde a gente está entrando. Porque para toda a igreja ela era mulher de Deus, mas nunca foi mulher de Deus de fato. Nunca profetizou em nome do Senhor. Nunca falou nada que viesse da parte do Senhor. E as prisões, o próprio Deus assim permitiu. Aquela prisão na vida dela. A vida está tão desesperado para salvar pessoas, irmãos. Não entendemos que alguns aprisionamentos, até o próprio Deus, vontade permissiva de Deus, só saiu quando pediu perdão. Sabe, algum tem prisão que não tem barra, não tem algema, só sai quando pede perdão, só sai quando liberamos o sentimento, só sai quando liberamos, quando voltamos lá no motivo, na causa da queda, do desvio, da dificuldade, e falamos com o Senhor: me perdoa, Pai. Aquelas prisões caem. O fato é que aquele povo andou com Deus, aquele povo habitava com Deus, tinha o nome de Deus, mas ainda havia o próprio sobre a sua vida. Não diferente da nossa história, em algumas áreas da nossa vida. Isso é muito pessoal. Eu não quero lhe fazer perguntas sobre isso. Se tiver um problema em áreas da sua vida, hoje é noite de dobrar o joelho. Tem tempo. Hoje é noite para passar a julgar. Hoje é noite para abrir o coração. Hoje é noite de deixar Deus tratar do nosso íntimo, da nossa mente, da nossa casa, do nosso comportamento e do nosso erro. Pastor, o que Gilgal trouxe para o povo de Deus? Após Gilgal, Deus deu a estratégia para a queda dos muros de Jericó. Sem comprometimento, Jericó não cai. Sem comprometimento, gigantes não caem da nossa vida. Sem tratamento de Deus no íntimo, sem mudança de mente,
sem nascimento de mente, sem novo nascimento, sem metanoia, Jericó não cai. Por isso às vezes Jericó tem muralhas que parecem intransponíveis diante de nós. Enquanto não passamos por Gilgal, enquanto não houver comprometimento, enquanto o opróbrio não for retirado, enquanto essa mente que nós carregamos lá de fora não for tirada, não recebemos a mente de Cristo sobre nós, sobre a nossa família, sobre o ministério, sobre a nossa casa, Jericó não cai. Passou dali, veio a estratégia, veio o anjo, fala, dá a volta, na 7ª volta, dá mais 7, e dá o brado, que Deus vai derrubar, Deus vai dar vitória. Jericó só veio abaixo quando Deus revolve o opróbrio do Egito. Tem coisas que só vão começar a acontecer na nossa vida. Eu estou te abençoando, não estou te amaldiçoando, mas guiado pelo Espírito Santo para te dizer isso. Quando Ele tratar de questões no nosso íntimo, se preocupa não, que eu estou me colocando dentro da palavra, porque eu também ainda tenho o opróbrio que precisa ser derrubado da minha vida e da vida da minha família e na minha casa. Também oro para que chegue o momento em que eu passe por Gilgal, em que Deus vai trabalhar questões que ainda não consegui trabalhar. Isso não é vergonha, pelo contrário, reconhecer a nossa pobreza espiritual é a coisa mais digna que nós podemos fazer. Senhor, entra e trabalha na minha vida, porque não adianta só tirar o inimigo, não, tem que fechar as portas por onde ele entra. Enquanto as portas estiverem abertas, ele volta, e quando volta, volta com mais 7, tira mais 7, volta mais 14, mais 21. Não basta apenas só repreendermos, não. Deus quer nos ensinar a fechar portas, porque ainda tem muitas portas abertas no nosso meio, na nossa casa, no nosso sentimento, nas nossas emoções. Pastor, eu vim quarta-feira aqui para ouvir isso. Sim. Tem gente que vive no ciclo da perda. Estou começando a orar por um pastor que perdeu um filho. Parece que ele estava sentado no bar com alguém, teve um tiroteio e o filho foi junto, porque estava sentado e ele não aceita. Está numa depressão e não tem que aceitar. Nós temos que conviver. Não tem jeito. Temos que seguir. Porque o mais duro dessa vida é que ela te obriga a continuar seguindo. Agora a forma como você vai seguir é colocar diante de Deus. Fala, Senhor, só tenho uma vida para viver. Me ajuda a viver da melhor maneira possível. Gilgal está aí. Onde está Gilgal, pastor? Vamos passar por lá agora. Vamos passar pelo lugar do emparelhamento, lugar do alinhamento, lugar onde nós vamos abrir o coração hoje para Deus e falar, Senhor, me liberta. Nem toda libertação é barulhenta, não, gente. Teu próprio que Deus revolve, é só tu que sabe que foi tirado. As pessoas vão ver com o tempo o resultado, mas a sensação de que saiu você vai sentir. As pessoas vão ver com o tempo. Tem questões que tem que sair da nossa mente para que a gente possa continuar caminhando. Sabe, você vai conseguir fazer alguém feliz. Tem gente que não está conseguindo fazer nem a pessoa que está dando dela feliz, porque não consegue ser feliz. Isso é aprisionamento. Mas que Deus nos ajude nessa nossa caminhada. Pastor, eu queria uma palavra de libertação que explodisse tudo. Explodiu dentro, implodiu. E a explosão implodiu dentro. Mas são palavras como essa que fazem mudança para a nossa vida. Convido o irmão assim, vamos para julgar agora. Vamos dobrar o joelho, gente. Pedir a Deus, vamos orar pela nossa vida.